Olá, chegamos ao 9º dia de leitura do livro Deixe-me Apresentar Você, pastora Thalita Pereira. Vamos lá. O que nos fortalece dia a dia é saber que nosso Pai de amor é forte e cheio de ideal para nós. Como o texto diz em 2 Coríntios, é na nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. E quando sou fraco é que sou forte. Deus não quer que fiquemos de um lado para o outro, feito barata tonta, depois do inseticida, segundo sem destino. Ele é forte por nós, Ele habita em nós, e sua força e o seu Santo Espírito estão conosco para darmos uma reviravolta. Pare de pensar. Você sabe de onde vêm os seus defeitos? Existem algumas coisas que lutamos para mudar e nem sequer vêm de nós. São heranças genéticas. Você herdou de seus pais alguns defeitos, tanto físicos quanto emocionais. Contudo, lembre-se, genética explica a predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. Além da herança genética, ao longo da vida, adquirimos hábitos doentios, que são como uma barreira para a transformação. E por fim, alguns dos nossos defeitos também podem vir das circunstâncias que passamos. Deixe-me dizer uma coisa, nada pode impedir a sua transformação caso você verdadeiramente decida mudar. Eu gosto de pensar que Deus não desperdiça nada, nem nosso sofrimento, nem nossos defeitos. Na verdade, defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas sendo usadas de maneira errada. Por exemplo, o defeito da fofoca. Na verdade, uma pessoa fofoqueira não passa de alguém bastante influente e comunicativo. Qualidades. Usando seus dons de forma negativa. Você entende? Alguns defeitos que temos parecem até bichinhos de estimação. Estão conosco há tanto tempo que pensamos que nem conseguimos nos desfazer. Afinal, você se sente muito confortável praticando cada um deles. Acabamos confundindo nossos defeitos com a nossa identidade. Quando você diz, esse é o meu jeito, nasci assim, vou morrer assim, você está se identificando com seus defeitos, percebe? Você pode até ter nascido desse jeito, mas não precisa permanecer assim. Você pode mudar. Eu quero incentivar você a deixar para trás tudo o que é necessário para que haja uma transformação genuína e completa em sua vida. Deus deseja que você seja transformada poderosamente hoje. Vamos juntas nos tornar nossa melhor versão. Foque no poder de Deus, não na sua própria força. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesma, então já sabe muito bem que força de vontade não é o bastante para fazer mudanças duradouras em sua vida. Quantas vezes você tentou emagrecer, praticar ginástica, parar de mentir, de fumar, de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do passado? Quantas vezes você confiou na sua força de vontade, mas não conseguiu terminar o que havia começado? Quantas tentativas frustradas, quantas decepções você enfrentou e é até possível viver pela força pessoal por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, quase sempre fraquejamos. Se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter oportunidade de superá-las. Sim, nossa força não é suficiente. A força de Paulo também não foi suficiente para ele. O mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19. Força de vontade não basta para mudar a realidade da nossa vida. Veja mais desse versículo bíblico. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13:23. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos da nossa vida por nós mesmos. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus reconhecendo que não podemos mudar por nossa própria força de vontade e confiando que Ele nos dará o poder necessário para superar os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Ao fazermos a escolha da transformação, o nosso foco estará somente em Deus e em seu infinito amor, não em nossas fraquezas. Nosso problema, sempre focamos no que nós mesmos podemos fazer e nas nossas expectativas de como as coisas devem acontecer. Mas se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Na sua força você não pode, mas Deus pode. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direto. Pense nas coisas pelas quais você possa louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. Em outras palavras, concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. Você se move na direção daquilo que se concentra. Deixe-me dar um exemplo. Você precisa emagrecer, mas sente vontade de comer fast food?
É nessa hora que você deve se concentrar no que precisa, não no que sente. Se você faz a coisa certa, seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deve mudar, nunca mudará. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta dessa maneira. É mais fácil agir a despeito de sentimento do que sentir o que deve agir. O que quer que tenha a sua atenção tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo. Sobre o que você vai pensar? Sexo. Deixe-me dizer uma coisa, você não deve resistir à tentação. Nenhuma vez na Bíblia Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma vez sequer. Ele diz para resistir ao tentador, resistir ao diabo, mas não à tentação. Por quê? Porque quando você resiste a algo, aquilo persiste. Quanto mais forte você empurra, mais forte a tentação empurrará de volta. O diabo conhece seu nome, mas chama você pelos seus pecados. Jesus conhece seus pecados, mas chama você pelo seu nome. Você não dá conta de pagar a conta de todos os seus erros. Jesus já pagou a conta. Você foi perdoada, então foque no poder e na força de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Foque nas promessas, não nas dificuldades. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitirá viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar e impor-lhe as mãos, ele o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Deus tem promessas para cada um de seus filhos, e a missão que o Senhor havia dado a Paulo era que ele fosse falar do Evangelho em Roma, para o imperador César. Esse texto fala sobre algumas das interrupções que Paulo enfrentou em seu caminho. Antes disso, no capítulo 27, a Bíblia nos conta que Paulo entrou no navio como prisioneiro, com algemas e tudo a caminho de Roma. No meio do trajeto, houve uma grande tempestade, então ele e todos os tripulantes quase morreram e tiveram que parar para se abrigar em uma ilha que se chama Malta. Quando olhamos para esse momento da vida de Paulo, podemos analisar que ele estava apenas obedecendo a Deus, cumprindo princípios do reino, e mesmo assim passou por tantos e tantos sofrimentos. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é perfeita e sem lutas, como se servir a Jesus fosse garantia de que nada de ruim pudesse nos alcançar. No entanto, quando olhamos para a história de Paulo, vemos um homem que estava no centro da vontade de Deus, servindo a Ele, mas que passou por tantas situações difíceis. Nos momentos ruins, precisamos nos lembrar que Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. Venhamos a convenhamos, ninguém deve gostar de ficar ilhado, a não ser que seja um resort maravilhoso. Contudo, nas condições de Paulo, não era nada favorável, certo? Ainda assim, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse naquela ilha. Da mesma forma, acontece em nossa vida. Entramos em um navio, passamos pela tempestade, parece que nem iremos sobreviver. Quando finalmente conseguimos respirar novamente, estamos presos em uma ilha. As ilhas são as circunstâncias contrárias da história. Ei, ainda que o povo fale, não significa que você está em pecado, ou que é um castigo. Não é uma prova de Deus, não é uma investida do diabo. É simplesmente necessário que você passe por uma ilha. Por quê? Qual o objetivo de Deus para nos deixar lá? Na ilha é onde descobrimos mais de Deus, onde ajudamos outras pessoas, onde os domínios opressivos são anulados e onde somos abastecidos para seguir viagem. Na ilha nós adquirimos humildade e aprendemos a olhar o outro com compaixão, a ter sabedoria e a continuar sonhando. A sua ilha, a sua situação difícil não está tirando você do seu destino profético, está guiando você até lá. Enquanto estiver na ilha, não deixe que seus sonhos sejam enterrados. Quem enterra tesouro na ilha é pirata. Paulo tinha o sonho de levar o evangelho até Roma, e por isso não desistiu. Ele passou o tempo necessário em Malta, ganhou o respeito e o reconhecimento dos líderes locais, ajudou as pessoas, cresceu, aprendeu e prosseguiu a caminhada. Paulo focou nas promessas de Deus,
que Deus tinha feito a ele, não nas dificuldades que estava enfrentando pelo caminho. Nunca se esqueça do propósito pelo qual Deus chamou você. Foque sua atenção nas palavras de Deus, não nas palavras de dificuldade. Você já percebeu que palavras desanimadoras ou pensamentos como não sou inteligente nem atraente o bastante, não tenho grandes talentos, não consigo fazer nada direito, costumam se transformar em profecias negativas que se cumprem em nós mesmas? Por quê? Porque esses pensamentos impregnam a nossa mente a ponto de exercerem forte influência sobre o nosso processo de tomada de decisão. Ao receber Jesus Cristo como Salvador, cada pessoa recebe um novo espírito e um novo coração, mas não recebe uma nova mente. A mente precisa ser renovada, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa ao nosso respeito. Isso é renovar a mente. E a Bíblia nos garante em Jeremias 29:11 que Deus tem planos de nos fazer prosperar, nos dar esperança e um futuro. É isso que Ele planeja para a sua vida. É isso que Ele pensa a seu respeito. Deus tem um plano para fazer você prosperar e para dar a você esperança e um futuro. Sim, é preciso repetir para ficar muito bem registrada essa promessa na sua mente. Vale ressaltar que não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que tem de escolha o que vai ocupar a nossa mente. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Por exemplo, a única maneira de vencer uma tentação é desviar o foco da mente para a outra distração. Se a nossa mente estiver impregnada de ideias sobre sexo, o sexo vai ser dominante em nossa vida e nossas atitudes. Aquilo que ganha a sua atenção já conquistou você. E como podemos reprogramar a nossa mente? Enchendo-a com a palavra de Deus, que tem mais de 7.000 promessas para aqueles que creem. Quanto mais versículos você memorizar e guardar no coração, mais fácil será neutralizar pensamentos e tentações e ataques espirituais. Somos transformados pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Vou deixar agora para você uma pequena lista de textos bíblicos que são bons para preencher o coração, mas também ficarão algumas linhas para você incluir outros textos conforme você ler a Bíblia diariamente. Terá uma bela lista para memorizar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? É isso então. Bom dia, até amanhã.